Oi, galera! Estamos de volta aqui na Semana Brasileira de Informática Biomédica, no nosso terceiro painel da semana e o último do dia aqui na USP. Então, a gente está quase encerrando nosso terceiro dia de palestras. E queria dar as boas-vindas ao senhor Alexandre e à senhora Marília, que vão ministrar o painel sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, na área da saúde. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença, e o palco é de vocês. Bom, obrigada, boa tarde. E, bom, eu já combinei que eu vou falar daqui de baixo, mas eu quero agradecer ao convite, quero agradecer aos alunos que estão aqui e também aos alunos que estão nos assistindo de forma remota. Meu nome é Marília Ostini, eu sou advogada e prometo que eu não vou fazer uma palestra aqui, a gente vai fazer um bate-papo, não vou levar tanto para o juridiquês, como a gente chama. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aqui durante a minha fala, fiquem à vontade. Eu começo perguntando a vocês, né? Vocês entregariam a chave de vocês, da casa de vocês, a um estranho que estivesse passando na porta? Acho que não, né? Provavelmente a resposta é não. Mas e os nossos dados pessoais? Será que a gente já não entrega todos os dias, e eu também, os nossos dados pessoais a completos estranhos? Provavelmente vocês conhecem o caso da Cambridge Analytica. Nesta situação em específico, o Facebook liberou o acesso de mais de 50 milhões de perfis de usuários à Cambridge Analytica, de forma que a Cambridge, fazendo análise e perfilamento dessas pessoas, desses perfis, passou, né, a analisar, e aí as postagens foram direcionadas de forma que identificou-se, a gente estava num contexto aí de eleições norte-americanas, identificando-se quem votava no candidato A, quem votava no candidato B, e a partir disso, então, para que aquela pessoa continuasse votando num candidato, ela receberia um tipo específico de publicação, enquanto que, para outra pessoa, ela deveria de receber um outro tipo de postagem para que ela alterasse o seu voto, e a gente sabe que isso possivelmente culminou né, no resultado das penúltimas eleições norte-americanas, e quem tiver curiosidade e não tiver assistido ainda, na Netflix tem o documentário Privacidade Hackeada. Além disso, a gente tem também um outro documentário, que é o Dilema das Redes, que também retrata essa questão do perfilamento, de análise de perfis, de análise de dados pessoais, e eu falo que essa imagem sempre representa muito, né, como que as redes sociais, elas atuam de forma a que nós permanecemos nessas redes sociais o maior tempo possível. Eu sempre falo que, às vezes, ao longo do dia, a gente está trabalhando, e não acessa Instagram, e aí o Instagram, de forma reiteradamente, manda notificação, olha, fulano postou, ciclano postou, de forma que a gente sempre fique dentro das redes sociais. Além disso, a gente tem o caso da Target, em que, isso eu estou trazendo várias situações aqui à reflexão. No caso da Target, né, o pai, a gente sabe que lá nos Estados Unidos existe muito essa cultura do cupom de desconto, e o pai começou a receber de forma reiterada cupons de desconto de enxoval de bebê, de fralda, e ele ficou extremamente incomodado com essa situação, e ele foi até a Target, né? A Target é uma loja norte-americana. Vou entregar a minha idade aqui, mas os mais antigos, né, conheciam a Mesbla, enfim. E aí o pai foi até a loja e disse, olha, minha esposa já tem idade, ela não está grávida, e eu tenho uma filha adolescente que também não está grávida, né? Então isso está me incomodando. E aí passou um tempo, e ele descobriu que a filha dele, adolescente, estava grávida. Então, a gente para pensar que, muitas vezes, quem está do nosso lado sabe menos do que as redes sociais ou os perfilamentos. Só que, de outro lado também, um dia eu estava preparando uma aula e estava refletindo sobre esse caso da Target, né, para a gente pensar, e aí, como que eles faziam esse perfilamento, né? A menina estava consultando hidratante sem perfume e zinco. E aí, a partir disso, eles começaram a associar isso à possível gestação. E aí, preparando uma aula, eu olhei para o lado e falei assim, opa, eu tomo zinco. O hidratante que eu uso também é sem cheiro, só que eu não estou grávida. Então, a gente também refletir sobre isso, sobre esses perfilamentos que são feitos. A gente tem a capa do The Economist,
Economist, que trouxe, né, que os dados são o novo petróleo. E aí, obviamente, que existem críticas em relação a isso, porque o petróleo é findável, enquanto que os dados não são, e o petróleo vaza, assim como os dados também. Hoje a gente vive nessa economia de dados, né? A gente usa sempre a expressão no free lunch, ou seja, na internet não existe almoço grátis, né? A aparentemente gratuidade de um aplicativo, você ou seus dados estão sendo utilizados para pagar aquele acesso. E também, hoje a gente não fala só mais na entrega de produtos, né? A gente fala na experiência do cliente. Eu sempre uso como exemplo o Netflix, que todas as vezes que eu acesso, sempre as sugestões são muito assertivas, porque eles analisam todo o histórico aí de documentários, filmes e séries, então costumam acertar. Mas a gente tem um autor italiano, o Stefano Rodotà, que ele faz essa divisão do nosso corpo físico, né, essa nossa massa corpórea, e do nosso corpo eletrônico, que ele é composto pelo conjunto de todos os nossos dados. Hoje, inclusive, no direito, a gente discute muito uma questão que até pouquíssimo tempo não era falado, que é a questão da herança digital. Né? Quem vai ser o herdeiro e o que efetivamente pode passar pelo direito sucessório em relação a dados, como, por exemplo, o que fica no e-mail, o que foi conversado, eventualmente textos, artigos que foram escritos, será que isso pode ser passado de fato aos herdeiros? O acesso a tudo isso, redes sociais, a gente sabe que tem, né, perfis que têm milhões aí de seguidores, isso tem um valor econômico. Então, tudo isso está sendo discutido no direito dentro dessa herança digital. Mas vamos entender um pouquinho desse contexto aí de privacidade e proteção de dados, que é o tema da nossa palestra hoje. Quando a gente vai falar disso, né, aparentemente é um tema que a gente acha que ele é novo, né, mas na verdade não é. A gente tem legislação, por exemplo, na Alemanha, no estado de Hessen, desde a década de 70. Então, não é um assunto novo. A gente tem a Convenção 108, que recentemente ela foi atualizada, ela está na versão 108 Plus, e foi assinada na década de 80, exatamente no ano de 1981, e essa convenção, para que vocês entendam, é um documento, né, que é assinado por vários países e é o primeiro instrumento vinculativo internacional. Então, a gente está falando desse tema desde lá de trás, desde a década de 70, da década de 80. Um outro documento importante, a Diretiva 9546, da então Comunidade Europeia, que versa, né, ou versava sobre proteção de dados, e que ela foi substituída pelo GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. É um documento extremamente importante, ele é de 2016, ele entrou em vigor, né, ele passou a ser aplicado e a ser exigido de empresas e estados, enfim, a partir do ano de 2018, é um documento muito robusto. Ele é composto por 173 considerandos. E o que é isso? Considerando é como se fossem explicações. O porquê que aquele autor ele chegou àquela redação daqueles artigos. E a lei ela é composta por 99 artigos e é um dos documentos mais importantes que a gente tem em nível mundial. E que, com a entrada em vigor deste documento em 2018, a gente tem acompanhado todas as movimentações da União Europeia. Aqui a gente traz 3 exemplos de imposição de sanção, da CNIL, que é a autoridade francesa, a Garante, que é a autoridade italiana, e a AICO, que é a do Reino Unido. E só um exemplo aqui, né, até então era a multa mais expressiva, e já vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Mas, por exemplo, o Google sofreu a imposição de uma multa de mais de 50 milhões de euros, exatamente pela falta de transparência com seus usuários, com os titulares de dados pessoais. A do Reino Unido aplicou a multa à rede de hotéis Marriott, exatamente por uma fragilidade na segurança no tratamento dos dados. Mas, com a entrada em vigor do GDPR, aconteceu um efeito dominó. Por quê? Países e empresas quisessem manter relações comerciais com a União Europeia, elas deveriam de ter legislações de mesmo nível ou nível superior em relação à proteção de dados. E aí, com isso, aqui é um gráfico da CNIL,
em que ela vai atualizando de tempo em tempo quais são os países que já têm legislação de proteção de dados e como que está isso. Então, se já tem uma autoridade constituída, se efetivamente o país já aplica a sua legislação, isso aqui é atualizado de tempo em tempo. Mas, com tudo isso, o que aconteceu? Surgiram novas exigências, novos padrões de exigências, novas perspectivas regulatórias, mas principalmente um olhar voltado para quem? Para o titular de dados pessoais, para os direitos dos titulares de dados pessoais e, sobretudo, desafios às empresas. Voltando a olhar aqui para o Brasil, para a gente entender, a nossa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018, e aí teve uma grande celeuma, se entra em vigor, se não entra em vigor. Só explicando para vocês o que é entrar em vigor, né? Ela existe no ordenamento jurídico, ela existe no cenário nacional, mas ela não pode ser aplicada. Então, vocês podem observar que ela é de 2018, e só em 2020 é que ela entrou em vigor, sendo que uma pequena parte ali relacionada às sanções entrou em vigor recentemente. É uma norma principiológica, ou seja, ela traz diretrizes, ela não traz algo muito específico, mas ela traz como que você deve analisar o tratamento de dados pessoais, o olhar, obviamente, voltado à atenção aos titulares de dados, e a gente já observa que existem ações distribuídas nesse sentido. Aqui é só uma linha do tempo, né, em relação à LGPD. Antes dela, a gente já tinha mais de 40 leis que falavam sobre o tema, então a gente pode ver que realmente não é um tema tão novo assim. Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Acesso à Informação, outras normas que versam sobre o assunto. Ela entrou, então, em vigor em setembro de 2020. Aqui a gente fez um gráfico, né, um caminho da lei. Um ponto importante da lei, que foi em agosto do ano passado, a parte das sanções passou a entrar em vigor, ou seja, pode ser aplicado, então. E a gente tem um marco muito importante em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? A gente tem na nossa Constituição é a nossa lei maior, ali que garante direito à educação, direito à saúde. Esse artigo 5º, que é o das cláusulas pétreas, e eu prometi que eu não ia falar muito juridiquês, eu já vou parar de falar tanto juridiquês, mas é só para vocês entenderem a importância do que a gente está falando agora, a importância do cuidado no manejo de dados pessoais. O artigo 5º da Constituição, ele é chamado de cláusula pétrea. Pétrea de pedra mesmo, de rígido, de imutável. Ou seja, a gente só consegue tirar esses direitos se a gente tiver uma outra Constituição. Então, é extremamente difícil mudar isso. Só para a gente entender o quão importante é o tema proteção de dados pessoais. E essa emenda constitucional, então, inseriu esse inciso na nossa Constituição e também deixou como competência da União falar sobre o tema, fazer lei sobre o tema, enfim. Um outro momento importante que a gente teve recentemente é que a nossa ANPD, a nossa autoridade, ela passou a ter autonomia e independência com a medida provisória 1124. Mas vamos, então, agora falar da lei. Parei de falar de juridiquês para que vocês possam entender. O que essa lei fala? Ela fala sobre o tratamento de dados pessoais e ela diz, né, o tratamento de dados pessoais que é realizado tanto no meio físico quanto no meio digital. Então, a gente vê um prontuário físico e a gente vê aqui uma teleconsulta, um prontuário eletrônico. Então, essa lei é aplicável tanto ao meio físico como ao meio digital. Mas ali no artigo 2º, ela traz quais são os fundamentos do tratamento de dados. E quando a gente fala em fundamentos, a gente está falando de base, de estrutura. Então, toda vez que vocês forem pensar em tratar dados, o que eu preciso levar em consideração? Ela traz ali alguns incisos, como respeito à privacidade, à liberdade de expressão, e eu deixei 2 tópicos em vermelho para a gente entender. Autodeterminação informativa e desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação. O que é a autodeterminação informativa? Como eu falei um pouquinho mais cedo, desde a década de 70, tem lei de proteção de dados na Alemanha. E aí, então, o que aconteceu? Na década de 80, na Alemanha, e aí quando a gente fala que é uma questão cultural, o que estava acontecendo? Eles estavam passando pela lei do censo.
E aí o cidadão alemão começou a questionar, olha, para que você quer saber? Para que você quer saber meu nome, minha renda, onde eu moro, quantos filhos eu tenho? Qual que é a finalidade disso? E aí começaram a ajuizar reclamações. Foi então que o 83, o Tribunal Constitucional Alemão, ele entendeu que é um direito do cidadão alemão a autodeterminação informativa. E o que é isso? É colocar literalmente o titular de dados no centro do palco e ele decidindo o que ele quer que seja feito ou não com seus dados pessoais. Então, é colocar realmente, dar o poder ao titular de dados pessoais. Então, a gente já entendeu esse conceito. Só que aqui a lei está falando que eu também preciso olhar para o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação. Ou seja, eu vou colocar o titular de dados, vou proteger, vou olhar para ele, mas eu preciso olhar para as empresas também. Então, a lei ela não vem para falar, olha, não pode mais tratar dados pessoais, é proibido. Não, você pode tratar. Eu estou olhando aqui para a inovação, para a economia, só que eu preciso que você, empresa, respeite a lei, esteja em conformidade. Então, é isso que a lei fala. Né? Todas as vezes que a gente vai fazer projeto de implementação, a gente sempre recebe esse questionamento, poxa, mas eu não posso mais tratar dados? Eu não posso? Não, você pode, desde que você trate em conformidade com a norma. Além disso, a lei traz 10 princípios. Né? Eu falei no comecinho que a lei era uma lei principiológica, e aqui é extremamente importante, por quê? Quando vocês forem pensar em tratamento de dados, vocês precisam pensar sobre esses princípios. O princípio da finalidade. Toda coleta ela precisa ter uma razão. Então, por que eu estou tratando? Qual que é a finalidade? Qual é a necessidade desse tratamento? E aqui a lei fala em minimização de dados. Por exemplo, se eu vou a um consultório médico e a recepcionista, a pessoa, né, a secretária, enfim, ela pergunta meu nome, meu RG, meu CPF, tá tudo bem. Aí ela pergunta para mim, Marília, que time de futebol que você torce? Para que ela quer saber isso? Ela está coletando dados além do que ela precisa, né? Então, é isso aqui que a lei fala. Eu não tenho problema nenhum em falar que eu torço para o São Paulo, mas ela não precisa dessa informação. Então, ela estaria ferindo esse princípio da necessidade. A qualidade dos dados, né? Os dados precisam sempre estar corretos, e a gente vê que é um direito do titular isso. A coleta dos dados atualizados, corretos, precisos, a adequação, eu coletar o dado só no momento adequado e para aquela finalidade específica. O livre acesso, que é um direito do titular também, garantir o acesso de forma gratuita, simplificada. Além disso, o princípio da transparência, né? Muitas vezes se fala assim, estar em conformidade com o LGPD é ter um aviso de privacidade, é ter um termo de uso. Não, é você deixar de forma clara para o titular de dados tudo o que é feito com os dados dele. A segurança, que a gente sempre analisa junto com a prevenção, quais foram os cuidados que você adotou? Quais foram os cuidados de segurança da informação que foram adotados para o manuseio desses dados? Além disso, o accountability, ou prestação de contas, tudo precisa estar documentado, todos os fluxos, e não discriminação. Eu não posso tratar dados pessoais de forma discriminatórias. Mas a lei fala, né, titular de dados, quem é? Somos todos nós, pessoas físicas, donas desses dados, né? Além disso, a lei traz a figura do controlador e a figura do operador. E aí começou a ter muita discussão, por quê? Se você lê isoladamente o artigo, você fala assim, controlador, beleza. Controlador é o dono da empresa, porque é ele que dá a ordem, é ele que fala como tem que ser tratado o dado, e o operador é a pessoa que simplesmente vai executar. Então, no caso, o operador é o estagiário? Não. Né? A NPD publicou esse guia, porque começou a ter muita confusão quando a gente fala em controlador, a instituição como um todo, incluindo o estagiário. O operador vai ser, por exemplo, um consultório médico que tem uma contabilidade externa. Então, essa contabilidade externa vai operar, vai tratar aqueles dados dos colaboradores da forma como o controlador determinou. Isso aqui é extremamente importante porque a gente pensa numa cadeia, num fluxo de responsabilidade, né? Se acontecer um incidente, quem vai ser responsável? Se tiver uma solicitação de um titular de dados, quem é o responsável?
Então, por isso que é muito importante a definição desses papéis. Além disso, a lei traz a figura do encarregado ou DPO, que é o Data Protection Officer, é assim chamado na União Europeia. Ele tem vários papéis importantes, mas um deles é ser um canal de comunicação entre a empresa controladora, o titular de dados e a ANPD. Além disso, né, Marília, você está aqui falando de dado pessoal sensível. O que é para a lei dado pessoal? O que é para a lei dado pessoal sensível? Dado pessoal é toda informação relacionada à pessoa, identificada ou identificável. Então, quando eu falo identificado, eu falo nome, RG, CPF. Quando eu falo em identificável, eu falo de informações que, se elas forem somadas a outras informações, eu chego àquela pessoa. Então, por exemplo, se eu falar mulher, existe um universo gigantesco, eu tenho um dado aqui. Mulher com 22 anos. Bom, já até me excluí desse perfil. Mulher com 22 anos, que se formou na Universidade Federal Fluminense. Bom, já somei mais um dado, Bonilha já sabe quem é. Mulher com 22 anos, que se formou na Universidade Federal Fluminense e que é advogada no escritório Bonilha Freitas. Eu somei 4 dados pessoais e cheguei à pessoa. Então, tudo isso que eu falei aqui são dados pessoais. Eu estou falando da Ana Clara, e claro que eu tenho autorização para falar da Ana Clara. Então, é isso. Isso é considerado como dado pessoal para a lei. De outro lado, a lei traz o que ela considera como dado pessoal sensível. E aí, tendo em vista, né, que esses dados eles estão diretamente relacionados à personalidade da pessoa, e isso pode gerar um potencial dano, um risco a essa pessoa, a lei ela restringe a possibilidade de tratamento desses dados. O que ela considera como dado pessoal sensível? E ela traz essa lista, que são os dados relacionados à raça ou etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, ou organização de caráter político, filosófico, dados relacionados à saúde, dados relacionados à vida sexual, dados genéticos e dados biométricos. Aí a gente tem essas duas figurinhas, né? O idoso e a criança. A lei, ela não considera como dado pessoal sensível os dados relacionados a crianças ou idosos, mas a lei traz lá no artigo 14 a proteção à criança e ao adolescente e, obviamente, que a gente precisa olhar para o contexto desse tratamento de dados, que eventualmente pode ser, sim, considerado como um dado sensível, mas, de forma geral, a atenção que precisa se ter é no sentido de que idosos e crianças são considerados como vulneráveis pela legislação. Além disso, o que é tratamento de dados pessoais? A lei traz uma lista, né? Isso aqui são só exemplos, então, para ficar mais fácil, porque é muito comum as pessoas falarem, a gente até ouviu isso ontem numa reunião, eu não trato dados pessoais, eu não tenho dados pessoais aqui, não. Eu não armazeno nada, fica tudo no meu cliente. Eu falei, você acessa? Eu acesso. Você manipula? Eu manipulo. Você trata? Eu trato. Então, sinto lhe dizer, mas você trata em um volume muito grande de dados pessoais. Por quê? Quando a gente fala de conceitos de tratamento de dados pessoais, a gente sempre associa verbos. Verbos no sentido de ação, fica mais fácil da gente entender o que é tratar dados. Então, coletar, produzir, recepcionar, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, tudo isso para a lei é considerado como tratamento de dados pessoais. Além disso, né, a lei fala de ciclo de vida de dados. Então, a gente precisa ter tudo isso documentado. De onde ele chega, para onde que ele vai, se ele vai por e-mail, se ele fica armazenado, o que acontece com esse dado. E uma outra questão importante, a lei fala de ciclo de vida de dados, ou seja, precisa ter começo, meio e fim. Né? Aqui é só um exemplo, então, eventualmente um candidato, né, ele manda um currículo, e aí pode ser tanto físico como digital, para um colaborador, então ele pode mandar por e-mail ou pode entregar o físico.
Esse colaborador, ele vai analisar, ele vai olhar para esse currículo, ou seja, ele está tratando dados, ele pode armazenar na máquina dele. Aí, ok, legal esse perfil, vou mandar para um head da área aqui, vamos fazer a contratação. Ou seja, esse fluxo, né, foi para o outro computador, está lá armazenado, e aí vai, por exemplo, para a contabilidade, para fazer a contratação. Então, esse é o ciclo de vida de dados. Lembrando que, desde a primeira pessoa que recebeu esses dados, precisa ter um tempo para esse dado ficar ali, depois ele precisa ser apagado. Além disso, né, a grande pergunta, não posso mais tratar dados? Sim, você pode. A lei traz o que a gente chama de bases legais. Aí a gente coloca aqui em 2 colunas, a lei não trata como dados comuns, mas é só para ficar mais didático. Então, nessa coluna que está ali comum são os dados pessoais, aqueles que eu falei, relacionado à pessoa identificada, identificável, nome, RG, CPF. Para esses dados, a lei traz 10 bases legais, passando aí pelo consentimento, cumprimento de obrigação legal regulatória, execução de contratos, e aí trazendo a reflexão. Quando eu falei lá no começo, né, a lei traz a autodeterminação informativa e a lei traz o desenvolvimento econômico e tecnológico. Todas as vezes que a gente vai falar de tratamento de dados pessoais, a gente precisa olhar para o modelo de negócio da empresa. Então, se, por exemplo, eu tenho uma empresa que o core dela é dado, como é que eu vou colocar todos os tratamentos fundamentados num consentimento? Eu quebro essa empresa. Né? Então, quando a gente fala que olhando enquanto escritório, que faz implementação, que atua com isso, eu sempre vou pensar em qual é a melhor base, qual a que eu posso justificar aquele tratamento. Por quê? Porque a qualquer momento o titular ele pode pedir a revogação deste consentimento. Obviamente que a depender do tratamento, obviamente a depender da matéria que a gente está falando. Mas, para os dados sensíveis, como eu falei mais cedo, a lei traz um cuidado maior, uma cautela maior em relação ao tratamento de dados, e por isso que ela diminui aí a possibilidade de tratamento desses dados. A lei traz aqui vários direitos, que eu falei desde o começo, que esse é o foco da lei, né, o titular de dados pessoais. Então, a partir lá do artigo 17, ela traz os direitos. Aqui são só exemplos. Então, por exemplo, eu posso chegar hoje e falar assim, olha, eu quero saber se aqui vocês têm dados pessoais meus. Eu quero que vocês corrijam esses dados, porque eles estão incorretos, desatualizados, enfim. Eu quero que vocês apaguem os meus dados. Olha ali, ó, a revogação do consentimento. Imagina se eu fundamentar toda a estrutura de uma empresa no consentimento e aí todos os titulares começarem a pedir a revogação. Eu quebro a empresa. Então, eu preciso analisar a empresa, o modelo, o core dela, para daí sim eu colocar a base legal mais adequada. Eu posso, por exemplo, pedir a decisão de decisões que foram feitas de forma automatizada. E claro que aqui, quando a gente pede revisão, obviamente que a revisão ela tem que ser feita por um humano, ela não pode ser feita novamente de forma automatizada. Aqui a lei também traz prazos para resposta, então se for uma solicitação simples, a resposta tem que ser imediata, e se for uma mais complexa, até 15 dias. Nossa ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a nossa lei ela é muito inspirada, né? Ela é fortemente inspirada, para eu não dizer de forma que é uma cópia do GDPR, mas o que aconteceu? Enquanto o GDPR tem 99 artigos, a gente tem 65. E tem muitos temas que ainda precisam ser regulamentados pela nossa autoridade, que tem um papel importantíssimo, exatamente de zelar, de implementar, de regulamentar e de fiscalizar o cumprimento da lei em todo o território nacional. A ANPD ela já fez alguns acordos de cooperação técnica, né, para ter braços aí em relação à atuação. Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, porque titulares de dados e consumidores muitas vezes se confundem na mesma pessoa. CAD, importantíssimo, né? Dados são grandes ativos das empresas, isso é para que exista um equilíbrio econômico. NIC.br, que é um acordo voltado mais à segurança da informação, e TSE, comecei a minha fala aqui falando de Cambridge Analytica, e nós estamos, inclusive, em momento de eleições, então a gente sabe a importância disso, desse cuidado. Sanções administrativas, a gente não tem aquelas sanções, valores absurdos que tem
absurdos no sentido de altos, né? Na União Europeia, a nossa multa aqui é limitada a 50 milhões de reais por infração, mas, por exemplo, a imposição de uma publicização, ou seja, sofri uma sanção, vou ter que colocá-la no meu site que eu sofri uma sanção. Isso é muito ruim para a credibilidade da empresa, e ela pode também ser obrigada a eliminar os dados pessoais. E aí imaginem vocês, né, uma empresa que tem o core dela com dados pessoais, se ela tiver que eliminar esses dados, ela também pode quebrar. Aqui são critérios que são levados em consideração para a imposição da sanção, então, boa-fé do infrator, se tem política, se tem governança, se tem boas práticas. Aqui é uma resolução que saiu recentemente em relação às empresas, né? No Brasil, a gente tem uma situação constitucional de que pequenas empresas, empresas de pequeno porte, startups, elas têm constitucionalmente garantido um tratamento diferenciado. Então, a LGPD vem e faz exatamente isso. Olha, para vocês, obviamente, existem critérios aqui. Então, por exemplo, não pode se beneficiar empresas que realizam tratamento de alto risco, e ela traz critérios ali, critérios gerais e critérios específicos que precisam ser cumulativos, e nos critérios específicos, um deles, né, aqui há atenção em relação a isso, dados sensíveis, e lembra que a gente está falando de dados sensíveis? Dados de saúde, dados biométricos, e também dados de criança. Então, precisa de atenção em relação a isso, traz algumas outras diferenciações em relação aqui a como que o mercado tem visto, né, como que as coisas estão acontecendo num cenário nacional. A CNS Saúde, no ano passado, publicou um código de boas práticas. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina também trouxe uma cartilha, e ela é muito mais introdutória, mas esse bate-papo que a gente está tendo aqui é mais ou menos o conteúdo que tem nessa cartilha. Isso aqui é uma pesquisa extremamente importante, a Cisco, né, fez uma pesquisa em relação a investimentos em privacidade e proteção de dados. Para cada dólar investido, e aqui eu nem falo gasto, porque é investido em privacidade e proteção de dados, as empresas têm, em média, 2,70 dólares de retorno, ou seja, estar em conformidade gera confiança e credibilidade para as empresas. Essa pesquisa foi replicada no Brasil, salvo engano, para cada real investido, as empresas têm 3,33 reais de retorno. Prometo que já estou acabando, só para a gente entender como é que funciona a conformidade, o compliance, né? E eu sempre falo, se está em compliance, não se é compliance, principalmente quando a gente fala de empresas, de startups, que são organismos vivos e que a todo momento mudam sua estrutura para se manter vivas, para se manter competitivas. Então, isso é extremamente importante. Os pilares do compliance, mudança cultural. A gente viu, por exemplo, a Alemanha, desde a década de 70, os questionamentos em relação, olha, por que você está tratando, o que você quer com isso? Processos, né, gestão de processos e tecnologia. O que é o compliance, o que é um projeto, né? São conjuntos de ações para que você se reorganize, se reestruture, para que você esteja em conformidade. Aqui a gente costuma fazer em 3 fases, mas vocês podem observar que tem uma última fase ali que é monitoramento. A primeira fase é uma fase de diagnóstico, a segunda é da produção das análises de todo o banco de dados, o banco de inventários, para que a gente produza efetivamente, na terceira fase, os documentos, e quarta fase é a manutenção da conformidade. Aqui é um pouquinho do que eu já falei, como que a gente estrutura isso, a gente precisa entender fluxos, né? Fazendo entrevista, entendendo como cada setor funciona, o que acontece ali dentro, e principalmente mapeando, e aí vocês podem ver que ali, ó, a última etapa ali é base legal, que foi aquilo que eu falei, dos dados comuns, dos dados sensíveis, as permissivas que são trazidas na lei. Isso aqui é um roupa, então vocês podem observar que cada linha dessa é um processo de tratamento, é um fluxo de tratamento, e aquilo que eu falei lá de princípio, para que é, o que você está fazendo, é isso exatamente por isso, quando a gente vai estruturar esses documentos e fazer análise dos processos, a gente tem que fundamentar. Então, qual é a área, o que é tratado, qual é o processo, qual é a finalidade desse processo, por que você está tratando dados, quais são os dados que são coletados, e aí entra assim, essa planilha, essa estrutura é gigantesca, a gente precisa entender quais são os sistemas,
absolutamente tudo, de onde vem, para onde que vão os dados, e aí, por fim, a última coisa que a gente faz é a inclusão de base legal, para que, como eu já falei, segunda fase, a gente faz todas as análises de tudo que a gente levantou de informação e o que a gente pode fazer para poder mitigar eventual risco, para que a gente chegue, então, na terceira fase, e aí a gente produz banco de cláusula, política de cookies, termos e condições de uso, né? O Bonilha sempre brinca, eu acho que ele vai falar sobre isso, mas às vezes as pessoas falam assim, eu só preciso ter um termo aqui para o meu site, está tudo bem. Não, vocês viram todo o caminho, tudo que eu tive que expor para vocês, para que a gente efetivamente produza um documento que retrate o princípio que eu falei lá atrás, da transparência, deixar claro o que é feito com os dados pessoais. Aqui são possíveis entregáveis, então políticas, códigos de conduta, enfim, análise de plataformas, sistemas. A gente fala muito em cultura da proteção de dados, né? A nossa NPD ela vem falando de forma reiterada em relação a isso. Então, muito além, né, de impor sanção, de qual é o risco. Não, é a gente pensar nesse cuidado no manejo. A gente já viu, né? Tem pesquisas que demonstram que isso traz credibilidade para a empresa. Então, a gente entende que precisa exatamente do envolvimento e da participação de todos, exatamente nesses bate-papos que a gente está fazendo aqui, trazendo, né? Eu sei que para vocês acho que é um pouco diferente esse viés tão jurídico, mas trazendo para vocês essa importância e esse outro olhar em relação a tratamento de dados pessoais. Bom, eu brinco que essa pessoa loira sou eu, isso foi antes da pandemia, mas eu juro que sou eu. Eu vou passar a palavra para o Bonilha. Obrigada pela atenção de vocês. Depois de uma fala tão completa dessa, a pergunta fica o que eu posso colaborar. Mas vejam, a última revolução industrial que nós temos notícia é de 1969, o início da tecnologia computadorizada. Então, se a gente pega o saquinho de confete e chacoalha, você descobre que em 69, início dos anos 70, foi datado como, então, essa terceira revolução industrial. Bom, o mundo já via em mudanças, né, de vento em popa, uma grande mudança tecnológica, antes mesmo da própria pandemia. Mas o que aconteceu na pandemia, e vocês, né, do curso de Informática Biomédica e outros cursos também, sabem melhor do que nós. Tudo isso foi catalisado. A transformação tecnológica foi simplesmente acelerada. Tudo aquilo que a gente já vivia com velocidade vertiginosa apenas foi catalisado. Alguns relatórios do ano passado, inclusive, dão a notícia de que daqui 4 anos, ou seja, de hoje para daqui 4 anos, nós trataremos cerca de 800 vezes mais dados pessoais do que foi tratado de hoje para 40 anos atrás. Olha essa estatística, né? De hoje para mais 4 anos, cerca de 800 vezes mais o que foi tratado de dado pessoal no mundo de hoje para os últimos 40 anos. Então, essa visão que a gente tem é, né, uma visão que nos possibilita entender que o mundo jurídico está enxergando no dado pessoal um novo valor. E o que faz o mundo do direito, né? Esse mundo às vezes tão quadrado, esse mundo às vezes que fica atrás das revoluções tecnológicas. Bom, enquanto a sociedade ela acelera como uma lebre, o mundo jurídico ele vem atrás como uma tartaruga. O direito acompanha a sociedade. Para onde a sociedade vai, o direito tem que vir junto. Por quê? Porque se hoje eu tenho novas máquinas, tecnologias de ponta, e vocês são testemunhas melhores do que eu, né? Vendo isso no mundo das health techs, lá no escritório a gente vê muitas healths, a gente brinca dizendo que o nosso coração é biotech e health, porque, de fato, né, acabou se enveredando muito para esse raciocínio, é que estas novas, esses dados pessoais que são tratados, eles não eram entendidos como um ativo até a vigência da norma. Se hoje, mesmo com a lei vigente, as empresas fazem de tudo com os nossos dados pessoais, vocês podem olhar o spam de vocês, está pelo menos preenchido de pelo menos uns 4 spams, né, e-mails desde hoje de manhã até o momento atual. Se mesmo assim, com a vigência da norma, a gente ainda tem problema de proteção de dados, imagina como que era antes. Então, a lei, ela meio que veio para olhar com carinho e atenção para aqueles que hoje são tidos como os verdadeiros novos ativos sociais, gerando, inclusive, monetização das empresas, quando você trata dados pessoais e consegue gerar, a partir disso, metadados, dados e relatórios.
Eu vou dar um exemplo aqui de um parceiro, e eu só vou dar este exemplo porque ele nos autoriza, tá bem? A GCP chama-se Global Coffee Platform, é a plataforma mundial do café. Olha só que legal, eles fizeram a implementação da LGPD no próprio ano de 2019, quando a lei ainda era seu anteprojeto, e estávamos ali com as discussões se entrava ou não entrava em vigor. Ela havia feito o compliance lá fora, do GDPR, e depois veio e fez, né, possivelmente uma das primeiras empresas, grandes empresas do Brasil, que fez o compliance LGPD, ele fez parte do compliance conosco. Onde eu quero chegar? Essa plataforma mundial do café tem a sua monetização por meio dos relatórios e das estatísticas que ela é capaz de entregar para grandes corporações. Ou seja, o modelo de negócio dela é o dado pessoal. Um outro parceiro que eu posso citar, e ele até pede para que citemos, ele gosta, é a Digital Innovation One, que se vocês não conhecem, por exemplo, alunos, estudantes de informática biomédica, vocês precisam conhecer, porque a gente está falando da maior plataforma de estudo EdTech hoje da América Latina, chama-se Digital Innovation One, várias oportunidades, né? Eu acho que é importante colocar aqui para vocês essas oportunidades de mercado. Onde eu quero chegar? O core business dela acaba sendo dado pessoal, porque ela é uma empresa B2E, digamos assim, business to employee, que é um negócio feito também para os empregados. Sem me alongar muito, vou falar da Justiça do Trabalho, só para a gente fazer uma analogia. O que é a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho no Brasil é aquela que é responsável, então, pelas relações de emprego e de trabalho. Bom, isso é fácil de entender. Se alguém sai de uma empresa, um colaborador, e entra com uma ação, o que acontece, na verdade, é que o ônus da prova, ou seja, o dever de provar, compete à empresa e não ao trabalhador. Tudo bem que na nova reforma da CLT nós tivemos algumas mudancinhas nesse sentido, mas, a grosso modo, na Justiça do Trabalho, a pessoa saiu de uma empresa, entra com uma ação porque entendeu que não recebeu tudo que tinha direito, certo? Competirá a empresa mostrar que a pessoa está errada. A gente chama isso de inversão do ônus na prova. Quando o assunto é LGPD, sobretudo numa autoridade que está acelerando os processos administrativos fiscalizatórios e sancionatórios, a gente fica pensando muito nessa inversão do ônus da prova. O que a empresa vai mostrar para a Justiça, vai mostrar para o Ministério Público, vai mostrar para um processo judicial, se ela receber qualquer tipo de ação ou de investigação nesse sentido? Ou seja, façam algo nas startups de vocês. Consultem pessoas que podem lhes ajudar, um jurídico que lhe atenda, mas não deixe de fazer algo. Né, Maria? A gente sempre fala, minimamente olhe para o teu relatório de impacto, minimamente olhe para o teu data mapping, porque o teu advogado, o advogado da empresa, ele não vai ter o que fazer para defendê-lo se você não buscou o mínimo possível. E lembrando, não é algo facultativo, é obrigatório por força de lei. Resumo, o ônus vai ficar na mão da empresa. Instituições, clínicas de saúde, né, aqui especificamente falando no segmento da saúde, nós já temos conhecimento de empresas de radiologia que estão tendo problemas com a LGPD, tá? A gente, óbvio, não pode abrir nomes, mas existem grandes institutos radiológicos que já estão sendo pressionados, institutos oncológicos. Qual que é o raciocínio? As pessoas entenderam o que é LGPD, mas, infelizmente, as empresas ainda nem tanto, né? Como a doutora Marília muito bem colocou na sua completa apresentação, a resolução 2/22 veio a salvar a empresa de pequeno porte, aquele que realiza um tratamento de baixo risco, dentro das características e das exigências de lei. Pessoal, startups e empresas de pequeno porte, NE, dependendo da configuração legal, ou seja, se elas efetivamente se configurarem legalmente nesse sentido, elas podem fazer projetos de LGPD muito mais simplificados, né? E às vezes a gente tem colega advogado que não é do segmento e chega numa startup querendo fazer tudo aquilo que você tem que fazer numa multinacional. Calma, não é bem assim. A gente quer criar a cultura da proteção de dados no país. Né? Criar uma cultura na qual a gente entenda o que traga o conhecimento. Como a Marília também colocou, a gente fica maluco quando a gente vê pessoas que acham que a LGPD é uma política de privacidade. Olha só o risco que tem hoje no país. Pessoas copiando políticas de privacidade, vai lá e colocam no site, dão conhecimento. Por que isso é arriscado? Simples. Aquilo que você está anunciando a público é aquilo que pode ser usado contra você. Sabe aquela coisa nos filmes americanos, você vê lá o advogado tendo que falar, e promotor e tal?
Sabe aquela coisa de filmes americanos, tribunal do júri? Em que a pessoa fala assim, tudo que você disser poderá ser usado contra você? É a mesma coisa em política de dados. E aí tudo isso fica rastreável, eventualmente você tem um Ministério Público ou alguém que toma conhecimento desse conteúdo e fala, ó, me comprova que é exatamente assim. Hoje virou lei. E nós, como advogados, qual que é o nosso papel? Passar terror nas pessoas? Não. Dizer para os outros que elas serão multadas de forma alguma. Mas dizer o seguinte, olha, vamos olhar com carinho para essa situação, porque isso já é lei e, infelizmente, qual que é a história das leis no nosso país? Às vezes, cria-se leis para que o governo descubra novas formas de arrecadar. Não é verdade? Como se a gente já não pagasse muitos impostos, como se já não fosse elevadíssima a nossa carga tributária, né? O Brasil, assim como a Noruega, é um dos países que mais tributa no mundo. A diferença é que na Noruega você tem tudo de primeira linha, no nosso Brasil você ainda tem que pagar outras coisas para você ter um bom serviço, né? Então, o que a gente está trazendo com isso? O receio da autoridade querer sair do Brasil afora, e ela já está se preparando um pouquinho para isso, querendo inspecionar, autuar, para depois verificar se ela consegue arrecadar. Veja, o fato de ter se transformado numa autarquia nos foi muito positivo, porque havia-se muito receio da autoridade ligada com a presidência da República de ser um departamento da presidência da República. E agora, com que ela virou uma autoridade, e explico, a autoridade é um órgão da administração indireta, né, dos governos, tendo a sua autonomia. Então, é um pouquinho para isso que a gente está olhando, né? A pandemia catalisou essas mudanças tecnológicas, uma lei que hoje possibilita multas elevadíssimas, e pessoas não estão entendendo efetivamente o que é a lei e ignorando por completo. Bom, quero mais uma vez agradecer, né, aos alunos do curso de Informática Biomédica pelo convite, por ter nos trazido e provocar um tema tão importante quanto esse. Dizer que nós estamos à disposição dos docentes e de vocês para bater papo, dúvida. De repente, vocês possam ter uma dúvida, vocês queiram depois falar, pode encaminhar por e-mail, pode fazer contato conosco com as mídias, mas o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo e esperamos que nesse objetivo a gente possa ter sido satisfatório. E vamos abrir para as perguntas, caso alguém tenha. Muito obrigado. E já temos uma pergunta. Quem levantou a mão primeiro? Calma aí, gente. Bom, muito obrigado pela palestra, parabéns, foi muito boa, gostei bastante. E eu queria saber uma coisa, a prática da engenharia social, você se passar por uma outra pessoa, fabricando um e-mail falso, um telefonema falso, um site falso, ela está avisada dentro da LGPD ou ela é mais um crime de falsidade ideológica? Vai depender do contexto. Acho que as duas situações, tanto relacionada a como ou onde ela conseguiu esses dados, mas também na esfera, existe aí o questionamento se é crime cibernético, enfim, mas vou tratar dessa forma. Eu acho que, dependendo da situação, eu acredito que nas duas esferas, tanto de LGPD, para a gente entender se houve um vazamento de dados, como que teve acesso a esses dados, mas também os crimes cibernéticos. Então, acredito que as duas. O crime de falsidade ideológica, ele se dá propriamente quando você se passa para uma pessoa que você não é. E aí a configuração disso, do ponto de vista legal, é um pouquinho delicada quando você se chama João, mas você cria um e-mail chamado mbp839@gmail. O e-mail não é nenhum problema, você não está inventando, você só criou o e-mail que você queria. O problema passa a ser que João, interessado em provocar um dano a alguém, vai lá e manda um e-mail. Putz, enquanto estou falando para vocês, acabei de lembrar de um caso idêntico, que aconteceu exatamente isso. Bom, perfeito, vou dar esse exemplo, óbvio que sem usar nomes. Uma grande instituição de ensino do país, nosso parceiro do escritório, tinha um colaborador interno que queria ganhar mais, discutiu com o RH, com os gerentes, falou, não tem condições de aumentar o seu salário, a sua participação já é superior um pouco do mercado. Fui conversar com o dono da empresa. O dono disse a mesma coisa para ele. Ele não aceitou, ficou pé da vida. No dia seguinte, ele virou para a escola e mandou um e-mail para todos os diretores nível nacional, um e-mail para 70 pessoas, em que ele criou um e-mail diferente,
e quis informar ali que havia fraude em alguns conteúdos escolares, tá? Resumo, ele cometeu crime de falsidade ideológica porque ele se chama fulano, mas além de ter criado um e-mail falso, ele foi lá e disse que era ciclano. Existem hoje órgãos de combate da Polícia Civil que pode localizar isso, especialmente o Marco Civil da Internet, um espetáculo de lei, fica aqui a recomendação para vocês lerem. Marco Civil da Internet, uma lei de 2014, que entrou em vigência em 2015, né, em que os provedores, as plataformas, são obrigadas a informar quem foi, então, o criador, dando IP, local e data. Resumo, sim, é crime, e aí, como a Marília colocou, abre um incidente do lado regulatório, administrativo, autoridade, e do lado jurídico, criminal, pela falsidade, ou outros crimes que possam ter sido cometidos aí. Legal? Respondemos a pergunta? Tá bom. Próxima pergunta. Boa noite. Primeiramente, meus parabéns pela palestra, foi sensacional. E então, como estudante de informática biomédica, eu sempre escuto vocês falando sobre essas coisas de proteção de dados, já vou puxando para o lado da saúde, né? E, coincidentemente também, esse final de semana, teve um evento que eu participei da organização, também ligado à semana, que foi um hackathon com o tema de Open Health e humanização do atendimento médico pela proteção e compartilhamento de dados. E uma das questões que foi muito levantadas pelas equipes participantes foi quanto a, tipo, o conflito entre o poder de autodeterminação do titular do dado sobre quais os dados que vão ser compartilhados, contra assim, os dados que são necessários para que o atendimento médico seja de qualidade. Aí já esbarra na questão lá da proteção à vida, que eu vi que estava naquela lista que tinha os verdinhos e os vermelhos, né? E então, até que ponto o médico pode, entre aspas, exigir esses dados sem comprometer a questão da autodeterminação? Repete seu nome? Carlos. Carlos, que excelente pergunta. À medida em que a lei traz em seus princípios a finalidade, e quando um compliance fala da minimização, a gente fala da necessidade de se identificar quais efetivos dados pessoais você precisa tratar para aquela finalidade. O Marília colocou muito bem, você faz uma entrevista, você faz uma anamnese, por exemplo, você vai ao médico, o médico colhe a sua anamnese e tem lá a pergunta, olha, qual é a sua orientação sexual, qual é o seu, né, o teu time de futebol. Então, o conflito entre a autodeterminação informativa e a minimização dos dados, a identificação do dado para a sua finalidade específica, ele reside também na sabedoria do jurídico quando ele for fazer o relatório para poder identificar qual é a base legal. Porque e a gente vê muito isso, de repente colocando tudo como consentimento, fica um pouquinho difícil de mexer nisso no futuro, porque o tratamento ele não tem essa origem, né? Mas vamos passar um pouco para a Marília para ouvir. Excelente sua pergunta. Eu vou te dar alguns exemplos. A gente tem, e sensacional o seu raciocínio, que você foi direto no como resolver a questão. A gente tem as bases legais ali, aqui os dados sensíveis, dados de saúde. A gente pode ver ali, você falou da proteção da vida. Essa base legal, ela é mais utilizada em casos de emergência e voltados aos profissionais da saúde. Então, por exemplo, eu tenho um risco de morte, enfim, e eu preciso, por exemplo, acessar um aplicativo para ver geolocalização, porque veio uma notícia que aquela pessoa caiu. Então, eu posso acessar, porque eu preciso socorrer, né? A tutela da saúde também, ela pode ser utilizada para alguns casos, a tutela da saúde é para os profissionais de saúde e a proteção da vida também, mas nesses casos de risco, então você pode utilizar essas duas bases legais como justificativa. Obviamente, a gente pode usar o consentimento, mas também existe uma outra situação, que até ela foi relacionada naquela cartilha do Conselho Federal de Medicina. Por exemplo, a gente falou aqui de ciclo de vida de dados, né? Salvo engano, acho que prontuários médicos são 20 anos o prazo de armazenamento. Concorda comigo que eu não posso pedir? Por exemplo, se eu fosse médica e você fosse meu paciente, eu ia chegar e falar para você, olha, eu posso guardar o seu prontuário por 20 anos? Eu não vou.
eu tenho uma obrigação legal regulatória, eu tenho uma regulação que diz que eu tenho que guardar isso. Então, assim, independente do seu consentimento, eu tenho uma regulação que me obriga. Então, aqui meio que se sobrepõe. Eu não utilizaria o consentimento para fundamentar esse armazenamento do prontuário. Por isso que eu falo que quando a gente fala de LGPD, a gente sempre tem que olhar como que a gente vai fundamentar isso. E olhar para o processo específico, o que é que está acontecendo ali. Então, no caso de prontuário, sim, a gente vai olhar cumprimento de obrigação legal regulatória. Não vou pedir o seu consentimento, porque eu tenho uma lei que diz que eu tenho que guardar esses documentos. Tá? A mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala aqui de exercício regular. Bonilha falou da Justiça do Trabalho, vou dar esse exemplo. Você está sofrendo, você tem uma empresa, está sofrendo uma ação trabalhista, você precisa armazenar esses documentos, porque eventualmente eles podem ser solicitados pelo juiz. Então, você fundamenta nessa base legal. Dentro da seara trabalhista, existem vários documentos, fundo de garantia, tudo isso tem prazo para arquivar. Então, assim, vai depender da situação do processo específico. Mas, voltando aqui para a área da saúde, eu olharia para o processo específico para eu poder usar uma dessas bases que eu te falei. Proteção da vida, o consentimento, eventualmente o cumprimento de obrigação legal regulatória. Então, depende da situação, a gente ajusta a melhor base legal. O que a gente sempre fala no escritório, tá? A última coisa que a gente vai usar é consentimento e interesse legítimo. São as últimas, porque são muito sensíveis, muito delicadas, e a gente pode sofrer algum tipo de questionamento. Lembrando que a gente falou de ANPD, que é a nossa autoridade, que ela tem a obrigação de regular, esse é um tema que está pendente a regulação dela. Então, às vezes, a gente se depara no dia a dia com situações que a gente fica assim, e agora, qual que é a melhor base legal? Né? Então, a gente ainda precisa ter essas linhas limítrofes mais definidas pela ANPD. Acho que eu respondi. Mais alguma pergunta? Temos ali. Boa tarde, doutor Alexandre, doutora Marília. Meus parabéns pela excelente apresentação. E é muito importante esse tipo de palestra, porque além dos conceitos biológicos e dos fundamentos tecnológicos que compõem a área da informática biomédica, é essencial a gente ter sempre essa compreensão dos conceitos humanos, sociais e culturais como direito, que andam junto para a área. E eu gostaria que vocês comentassem, por favor, até porque, de forma introdutória, claro, porque se trata de um assunto complexo, profundo para o momento, mas a questão de qual o estado atual da LGPD em relação ao prontuário, que basicamente hoje é o maior documento que reúne as informações e os dados médicos. Como está o Brasil em relação à LGPD e a proteção, a segurança dos dados do prontuário? Bom, quem falar que tem que ver se a LGPD vai pegar, está dormindo no ponto e não entendeu ainda. Tá? A LGPD já pegou, você já tem uma autoridade constituída, você já tem muito dinheiro público envolvido, não só na capacitação, mas na ramificação, no próprio avanço para formar o corpo da estrutura da autoridade. Vocês verem em 2021, até, se não me engano, especificamente segundo semestre de 2021, a autoridade convocando concursados públicos federais para ser reunidos, enfim, não há mais volta. A LGPD, ela pegou. A diferença é que, enquanto no mundo veio antes, sabe, nós estamos um pouquinho atrasados, né? Sem querer falar mal do nosso querido país, mas a verdade é que nós estamos atrasados em relação ao mundo. Mas, volto a dizer, sobretudo na pandemia, tudo se catalisou e não há mais volta, tá? Quando a gente fala de prontuário eletrônico, ou quando a gente fala, né, desse tipo de documento, a gente tem que lembrar que o prontuário é um documento do paciente. Primeiro, a gente tem que lembrar de quem que é a titularidade do documento, né? Acho que isso é muito importante, essa diferenciação conceitual, para que nós não incorramos em outros raciocínios errados no futuro. Mas de quem que é o prontuário? É do paciente. Sendo do paciente, você vai ter os próprios dados pessoais no prontuário, que são deles e que também estão sujeitos ao exercício da autodeterminação informativa. Porém, você tem as suas especificidades e um prontuário ele não entra com um olhar tão amplista da norma, ele é específico, tá? Maria? Só duas colocações. Existe na doutrina um questionamento no sentido de proteção de dados não seria a melhor terminologia.
Porque a proteção não é do dado, é do titular, porque o titular é o dono do dado, né? Então, essa é uma reflexão. Em relação a como está a LGPD, claro, a gente tem sigilo, a gente assina NDA com os nossos clientes, então eu não posso falar nomes, mas é recorrente, é praticamente dia sim, dia não, a gente receber listas de due diligence de parceiros, então de empresas que estão numa relação ali comercial, e também de investidoras. E esta lista, um dos itens de due diligence é LGPD, ou seja, as empresas e as investidoras estão cada vez mais exigindo que se esteja em conformidade em relação ao LGPD. Então, como o Bonilha disse, é um caminho sem volta. Complementando, né, acho que assim, extremamente pertinente a sua pergunta, a própria autoridade ainda não se manifestou especificamente sobre o prontuário eletrônico, tá? Me corrija se eu estiver errado, Maria, mas a gente tem a notícia, né? A própria autoridade não se colocou ainda sobre isso. E o que acontece? Tem a Constituição Federal, como a nossa lei maior, depois você tem as leis ordinárias. A 13.709/18, LGPD, é uma lei que pertence ao nosso ordenamento infraconstitucional. E aí você tem nos segmentos de mercado automobilístico, segmento de saúde, estética, você tem os reguladores, ou você tem aqueles que vão ter voz para poder falar especificamente sobre o segmento. No caso de vocês, falando por alto, CFM, né, Conselho Federal de Medicina, vai tendo outros tipos de conselho e de reguladores, mas a autoridade ainda não se manifestou e existe uma certa expectativa que se manifeste até março, agora de 2023, se eu não estiver enganado. A gente tem uma perguntinha aqui no chat da Natália, que ela pergunta o seguinte: na questão da LGPD e pesquisa clínica, gostaria que vocês falassem um pouco sobre pontos importantes para além do TCLE, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Bom, o TCLE, a gente vai colocar todo mundo a par, né, seria um documento que toma desde o prestador de um serviço, ou aquele que faz alguma coleta, enfim, independentemente do objeto que está sendo colocado ali, o termo de consentimento livre e esclarecido, para que todo mundo fique na mesma página, é o documento que, então, declara ciências para algumas operações em específico. Como qualquer contrato, e aqui eu vou usar um palavrão, né, a gente fala que o contrato ele é como se fosse um receptáculo de dados. Desde o termo ou uma planilha, sendo um receptáculo de dados, ele também está sujeito à própria norma. Tá? E o que deve ser feito aí na pergunta da Natália, inclusive uma boa pergunta que foi feita por ela, é: os dados pessoais que são colocados nesse documento estão sendo refletidos no compliance da LGPD da empresa? É aí onde está o grande X da questão. O compliance é muito mais do que ler a lei e sair fazendo contrato ou minuta. O compliance é personalizável e até precisa ser personalizável porque respeita as características de uma empresa. Por exemplo, nós fizemos recentemente um compliance de uma grande empresa, compliance LGPD, uma grande empresa do segmento logístico, uma empresa do segmento de entregas, de encomendas e tudo mais. O que o escritório teve que fazer? Estudar a ANTT, que seria o regulador específico daquela situação. Então, quando a gente fala em saúde, é necessário se situar para quais são os reguladores específicos daquela operação ou daquela empresa, e fazer um estudo setorial para verificar se a lei especial não revogaria a lei geral. Vou dar um exemplo. Também é um outro palavrão. A gente tem um termo latim que é lex speciale revogat ex generale, ou seja, a lei especial revoga a lei geral. O que significa isso? Você tem um ordenamento jurídico que a lei erga omnes para todos nós, brasileiros. Porém, se eu e o Carlos vamos lá e fazemos um contrato, eu e ele, contanto que esse contrato respeite as questões jurídicas mínimas do país, a licitude, não é? Objeto juridicamente possível, as partes são maiores, pelo que percebo o Carlos é maior de 18, então eu posso fazer um contrato com ele, não é? Maior de 18, né, Carlos? Ufa, posso fazer contrato com o Carlos. Então, assim, aí eu vou lá e eu crio uma lei com ele, porque eu fiz um contrato específico. Então, tentando resumir, e o seu objetivo na resposta: verificar se os dados pessoais estão sendo refletidos nesse compliance, eu acho que seria o principal. Acho que você já falou tudo, e especialmente olhar, a área da saúde ela é muito bem regulada, sempre lembrar de olhar a regulação específica. Sem mais perguntas, pessoal? Ninguém?
Ai, sempre. Ele vai querer fazer contrato agora, tá vendo? É só que tem gente que participou do hackathon na transmissão online e eu acho que eles adorariam ter escutado essas coisas antes do evento e ajudar muito no desenvolvimento dos projetos. É isso, valeu. Eu só queria, antes de você encerrar, dizer o seguinte: sempre que eu vou dar uma palestra, eu fico pensando que todos nós, naturalmente, somos egoístas, porque a gente quer ganhar alguma coisa. Vocês que estão aqui querem ganhar conhecimento, e eu espero que tenham ganho e o conhecimento se possa aplicar. Mas eu fico pensando assim, o que eu posso falar que seria o ouro para aquele público, né? O que eu posso falar que seja assim, aquilo que é a informação que vocês vão sair daqui ganhando algo que os que não estão perderam. Cara, existe uma coisa que está muito próximo da área de vocês, informática biomédica, chamada encarregado de proteção de dados. Não é? Quem é o encarregado de proteção de dados? É uma nova figura profissional, que foi, inclusive, agora reconhecida pela CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, pelo Ministério Público do Trabalho, que diz o seguinte: olha, eu preciso de alguém na empresa que seja o responsável pelo titular do dado pessoal, a autoridade e a própria empresa. É como se ele fosse uma pessoa, um profissional que, de fato, faz essa triangulação. Por que você está falando isso? Estou falando isso porque está cheio de empresa precisando de encarregado de proteção de dados e está faltando profissional no mercado. Paga-se bem. Profissionais de segurança de dados, paga-se muito bem. Então, acredito que estou falando de informática biomédica, estou falando de gente que está pertinho, né, das grandes instituições de saúde, dos grandes conglomerados de saúde, e eu acho que essa é uma das profissões com maior potência para o Brasil para hoje, daqui uns 5 anos. Só isso. Bom, se ninguém tiver mais nada, eu gostaria de agradecer a presença do senhor Alexandre, da senhora Marília. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo apoio à semana, ao nosso evento. A gente fica muito honrado e feliz com a presença de vocês aqui. E uma salva de palmas, né?